Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Código Aberto. Esse é o lugar onde nós temos nos debruçado sobre a palavra, estudado sobre temas bíblicos muito importantes e é sempre um prazer receber você novamente aqui. É um prazer também quando você compartilha o conteúdo que a gente distribui aqui, é importante quando você passa para frente, faz com que outras pessoas também tenham conhecimento e que aquilo que está abençoando a sua vida passe a abençoar a vida dos outros também. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente. Você que está assistindo talvez pela TV ou está assistindo no computador, no smartphone, onde quer que você esteja assistindo, saiba que aqui o Código Aberto é um programa pensado para fazer você fazer as suas reflexões a respeito da palavra e tomar decisões principalmente. Nós não queremos apenas trazer informação, mas nós queremos que a Bíblia cumpra o propósito dela e o propósito da Bíblia não é informativo, não é apenas informar, é transformar e que você seja transformado pela força, pela influência da palavra. Durante essa temporada nós estamos conversando sobre mordomia. Não, ninguém aqui está recebendo massagem, ninguém aqui está sendo servido por ninguém. Nós estamos falando sobre mordomia no aspecto da compreensão bíblica de que somos administradores, de administração de vida, que Deus é dono das coisas e Ele nos coloca como mordomos. E a gente vai explorar bastante isso, e a gente vai talvez chegar mais perto desse conceito durante essa lição. Nós já introduzimos bastante, já conversamos sobre bastante coisa, mas agora a gente vai ao ponto de uma forma mais definida, falando agora de forma bem exata sobre o conceito de mordomia, o que é ser mordomo, o que Deus espera da gente, o que a Bíblia fala sobre o ser mordomo, a gente vai pensar sobre isso. E, BJ, você está bem? Estou muito bem. Não estou recebendo massagens, mas estou sendo muito bem cuidados aqui no Novo Tempo. Que bom que está. É a primeira vez que participa do Código Aberto, né? Primeira vez. Assim, no estúdio? No estúdio, né? Participei fazendo alguns videozinhos aí, há uns 3, 4 anos atrás, e agora tendo o privilégio de estar aqui nesse lugar. Galera, é massa aqui. Legal. Sério. E o pastor BJ também, que participa, participou fazendo vídeos e você ainda faz vídeos. Sim. Tem um canal no YouTube ali onde a gente faz resuminho da lição toda semana, alguns vídeos de assuntos gerais também. Legal. Quem é que te ajuda nesse esquema dos vídeos? Você então, sozinha, na caruda? Não? A galera da União Sul Brasileira ali, o Ministério Jovem, pastor Elmar, o pessoal ajuda bastante. E o pessoal da Igreja Central de Curitiba, tem uma galera do NASP, é uma equipezinha ali legal, são 5, 6 pessoas que a gente trabalha junto nesses conteúdos aí. Legal. E Evelise, também é um prazer ter você aqui, é um prazer, BJ, mas é um prazer também ter a Evelise aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite. Você que é de São Paulo, né, Evelise? Para quem está de São Paulo. Agora, deixa um abraço para o pessoal lá da Nova Semente, onde eu frequento. Posso mandar um beijo para minha mãe? Você já mandou, mas se já para minha mãe, para minha irmã, para o meu pai, para o meu marido e para todos os amigos. Tá bom, que ótimo. Bom ter você aqui também. Evelise, que já participou do programa Código Aberto há um tempo atrás. Você lembra qual que era a temporada, o tema? Sim, foi a temporada de 2015. E o que nós falamos foi estudo de Lucas. Lucas, que nós legal. Lucas, salvo engano, a gente ficou o livro todo. Foi muito bom. Legal, Evelise. Karine, que é da Novo Tempo, né? Trabalha aqui na Novo Tempo, está aqui com a gente também. Estou aqui todos os dias, na realidade. Todos os dias você está aqui na Novo Tempo, né? Para mim é um privilégio, porque eu trabalho atrás dos bastidores e hoje estou tendo essa oportunidade de estar participando aqui com vocês. Estou muito feliz. Legal. Bom ter você aqui também, viu, Karine? A gente falou no último programa que o pai da Karine profetizou, né, que ela viria. Profetizou, pessoal. Olha, meu pai é um 3 homem dias de oração. antes, ele falou que você seria convidado para o Código Aberto e foi. Tá vendo só? Muito legal. Vou conversar um pouco mais com ele. Tá bom. Diego, prazer ter você aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui mais uma vez, uma semana muito produtiva, muitas bênçãos de Deus nessa nova lição. Legal, o Diego vem lá da Faculdade Adventista que tem lá no Paraná, no Instituto Adventista Paranaense. Exatamente. É coordenador do curso de enfermagem lá. Coordenador do curso de enfermagem. Quero mandar um abraço para os meus alunos. Começou as aulas essa semana, então voltem animados. A gente está animado para mais uma semana. E também vou aproveitar e mandar abraço. Todo mundo mandando abraço, mandar abraço também. Mandar um abraço para os meus pais, lá em Curitiba, o pastor Benedito, Maristela, minha esposa, Josi, meu filhinho Davi. Um abraço para a família toda. Davi, que é uma figurinha. É uma figurinha. Do Diego é uma figura, viu? Menino, uma das crianças mais divertidas que eu já conheci é o Davi. E a gente tem aqui também o Ralph. Tudo em ordem, Ralph? Tudo certo, amigo. Graças a Deus. Tá com a gente também aí já, fechando o 5º programa já com a gente. Verdade. Passou rápido. Mas tenho sido muito abençoado, assim, por tudo que tem sido dito. Tem sido muito especial. Espero também que tenha sido para todos que nos assistem nessa hora. E tem sido uma bênção para a gente te ouvir também. Amém. Louvado seja Deus. Durante esse mês, amém. Tá bom? Amém, amigo. E a gente vai, mais uma vez, para a nossa caminhada. Lembrando só para quem está pegando o bonde, a gente já
conversou um pouquinho sobre as nossas relações com as coisas, falamos sobre escolher quem a gente vai servir, se nós vamos servir as bênçãos de Deus, vamos servir o Deus que dá as bênçãos. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre uma fuga que a gente tem que fazer do mundanismo, de uma maneira de funcionar, de uma mentalidade, e eu vou voltar a uma boa definição que o pastor BJ trouxe na semana passada, que é o mundanismo é toda a relação com o mundo que não passa por Cristo, que não passa por Jesus. Acho que isso faz a gente pensar em muitas das nossas relações, em muita coisa que a gente tem, e aí a gente vai descobrir que mundanismo é muito mais do que as coisas que geralmente a gente fala, né? É essa música, aquela música, ouvir isso, ouvir aquilo, vestir aquilo lá, é muito mais do que isso. E a gente vai agora para o nosso estudo dessa semana, a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre mordomia, esse tema. Talvez você está ouvindo mordomia e ainda não está na sua cabeça o que significa isso, a gente vai conseguir talvez trazer algumas definições um pouquinho mais precisas sobre isso. Mas antes, a gente vai orar, quero convidar você para orar junto com a gente, tá bom? Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem dirigido a nossa vida e agora, ao abrirmos a Tua Palavra, fale no nosso coração, esteja com aqueles que estão em casa ou em qualquer outro lugar e que estão acompanhando o programa, que eles consigam ouvir a Tua voz e atender o Teu chamado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quando nós vamos para a Bíblia, o termo mordomo, ou o termo mordomia, não aparece muito, né? Parece que não faz parte do texto bíblico muitas vezes. E essa é uma daquelas vezes em que o termo não aparece, mas o conceito está claro. Só para a gente entender, Pastor BJ, antes até de a gente entrar na lição, assim, como é que a gente tem falado sobre isso aqui, mas qual que é esse conceito? O que significa dizer que nós somos mordomos ou falar da mordomia cristã? O que significa isso? Então, essa questão mordomia a gente entende muitas vezes errado, ficar ali de boa, na rede e tal. É a meio ideia que vem à nossa cabeça, mas na Bíblia, mordomia é o ato de ser um mordomo. E o mordomo, o que ele faz? Ele administra os bens de outra pessoa. Então, a gente está estudando esse trimestre aí sobre a nossa função, como administradores de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nossos recursos, nossos talentos, nosso tempo, e aí tudo entra aí. A mordomia ela aparece na Bíblia, no Antigo Testamento algumas vezes, no Novo Testamento também, com conceitos diferentes, mas ela sempre está presente ali, essa visão de Deus de que nós somos escolhidos para cuidar e administrar a criação que é dele. E vamos falar da criação, porque eu acho que é de lá que vem a origem disso, né? Sim. Começou lá, Deus ele criou Adão e Eva e deu para eles a responsabilidade de cuidar do jardim, a submissão ali da criação. E de lá para cá, mesmo com o pecado, com todas as dificuldades que a gente tem, nós ainda temos essa responsabilidade de cuidar daquilo que não é nosso. Podemos usufruir, podemos administrar, gerenciar, mas lembrando sempre que é de Deus e é para Ele que a gente tem que fazer isso. Mas se Deus, pensando que Deus confia isso então na criação, como você disse, se Deus é soberano sobre todas as coisas, criador de todas as coisas e Ele por si só é suficiente, basta para todas as coisas, por que Ele decide confiar coisas importantes à mão do homem? Por que Ele decide confiar coisas importantes, como o cuidado ali do Jardim do Éden, lá no Antigo Testamento, no Gênesis? Por que Ele decide confiar isso ao homem, se ele não é suficiente por si só? Eu acho que é uma possibilidade de nós sermos coparticipantes da criação. Então, nós somos responsáveis por tudo isso que Deus colocou nas nossas mãos. E para podermos ser coparticipantes, responsáveis, estando atentos àquilo que Deus deu para nós, administrando devidamente os recursos. Então, acho que isso é uma oportunidade. Deus nos concede uma oportunidade. Tá? Eu acho que até os anjos desejariam ter, mas Ele confiou a criação a nós, desde o Éden. E mesmo depois, a gente tem essa possibilidade. É engraçado que nós, como já conversamos aqui nas outras lições, nós não confiaríamos no BJ para administrar. Não emprestaríamos coisas para o BJ. Não emprestaríamos coisas para o BJ. Se você não acompanhou esse programa, é a terceira lição, tá bom? Terceiro programa, você vai descobrir que não é bom emprestar coisas para o BJ, Exatamente. Tá bom? Mas nós não vamos deixar os nossos pertences na mão do BJ por um simples motivo. Mas Deus confia nele. Nós, seres humanos, podemos não confiar, mas Olha Deus só. confia em todos nós. Deus confia em ti. Vamos confiar no BJ? Não, mas eu achei, mas é muito. E agora foi um negócio impressionante, né? A Karine falou um negócio. É impressionante pensar nisso, né?
as pessoas podem não confiar as coisas em mim, mas Deus está confiando coisas em mim, né? Deus Porque, pastor, quando Deus olha para você, ele olha para você, mas ele também vê o que ele pode fazer através de você. E não só o que você é hoje. E essa ideia de mordomia é um convite, como disse o Diego, para nós participarmos. É uma oportunidade, mas é uma responsabilidade também. Sim. E, ao mesmo tempo, o papel, o sinônimo, a palavra, mordomo, significa caseiro, aquele que administra, tem uma responsabilidade. Ele fala em nome de e representa a pessoa. O que significa que o nosso ônus é muito maior do que, às vezes, o bônus. Sim. Por guardar aquilo que é de propriedade de outra pessoa. Então, ela brinca com o BJ e fala assim, mas Deus confia nele. Porque Deus conhece o que ele é capaz de se tornar e o que Deus pode fazer através dele. E Deus só confia em mordomos, porque isso é o que é destacado no Antigo Testamento. Naquela época, o mordomo ele era destacado pelas suas habilidades, pelas habilidades que o mordomo possuía, e especialmente, a segunda acepção aí, era exatamente pelo respeito que ele era desenvolvido como mordomo. Deus poderia ter escolhido uma figura como escravos dele, e Deus não nos escolheu como escravos. Ele nos convida a participar dessa administração como mordomos e guardiões aí. Tem uma referência que eu gosto bastante. Desculpa aí, pastor. Depois eu passo a bola. No Antigo Testamento... Espera só um pouquinho, então. Pois Porque eu acho que você vai falar da criação ainda. também. Pode ser. Não, é porque você vai para o Antigo Testamento já, e eu só queria fechar primeiro da criação para a gente ir Tá. para... Na verdade, fechando essa introdução, que do privilégio de participar disso, né, que veio da criação. Que tem um pregador que eu gosto muito que ele fala que a gente tem que entender a diferença entre serviço e trabalho. Nós não somos servos de Deus, né? Embora a gente use isso e tal, mas o servo, o serviço, você quer o negócio pronto. Então, se contrata alguém, você quer que ele entregue o serviço pronto, você não tem relacionamento. O trabalho é diferente, o trabalho ele gera um relacionamento. Então, servo é patrão, Cooperativo, né? funcionário. Trabalho é pai e filho. Quando você pede para um filho lavar uma louça, nossa, dá mais trabalho do que se você lavasse. Às vezes suja tudo, bagunça tudo, você tem que lavar de novo. Mas por quê? Você, como pai, deixa aquilo porque aquilo vai gerar um relacionamento, vai gerar um aprendizado. E é assim. E Deus é assim conosco. Às vezes, permitindo a gente ser mordomo, a gente com certeza vai fazer pior do que ele faria. Mas ele quer disso tirar um relacionamento, um aprendizado e fazer a gente ser melhor do que a gente era antes. Então é um privilégio para nós sermos mordomos. Perfeito. Pegando o gancho nisso, a proposta que é apresentada no Antigo Testamento, um dos salmos que eu mais gosto, um salmo que eu admiro muito, que é o Salmos 8. No Salmos 8, o versículo 5, 6 e 7 vão traçar esse paralelo de como é essa relação de Cristo Jesus, Deus como aquele que concede a nós, seus mordomos, algumas coisas. E diz assim... fizeste-o, né? O que é o homem, antes ali no versículo 4, o que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, né? O Cristo Jesus para visitar o homem pecador. E o versículo 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob teus pés tudo lhe puseste. E aí segue o capítulo. É importante que nós somos feitura de Deus e somos muito especiais. E ele coloca esse ser muito especial, que sou eu e você, para cuidar daquilo que também é muito especial, que é a criação dele, né? E aí a gente tem essa responsabilidade agora de sermos cuidadores. Só para ressaltar esses elementos do Antigo Testamento que estão presentes nos Salmos, como o exemplo do Salmos 8 de Davi. Né? Falou do Antigo Testamento, que o conceito aparece lá no Antigo Testamento. Como é que a gente vê esse conceito de mordomia nesse texto, está? Mas em que histórias a gente pode encontrar evidências, talvez não da palavra, mas desse conceito de administração? Porque, da mesma maneira que eu disse, esse conceito não aparece principalmente descrevendo uma atitude humana em resposta àquilo que Deus confia. O termo não aparece muitas vezes, mas o conceito está lá. Então, como é que a gente pode, onde no Antigo Testamento a gente consegue pensar esse conceito? José é uma história assim? Porque eu gosto muito da história de José e é um relato extraordinário onde a ele foi confiado no pouco e sobre muito ele foi colocado exatamente pela fidelidade como mordomo. E quando ele foi tentado, ele respondeu, será que eu vou fazer isso contra o meu Senhor, no sentido de contra Deus também? E nós, nas pequenas coisas do dia a dia, das nossas atividades profissionais, da questão das nossas relações sociais,
nós também somos testados a todo instante, porque somos mordomos da verdade, recebemos o privilégio de conhecermos dos mistérios de Deus, da palavra. E será que temos sido fiéis nas pequenas coisas? É claro que não há uma perfeição, mas como mordomo deve haver uma consciência de santificação, de aprimoramento, de administração e de responsabilidade. A gente consegue ver no Antigo Testamento, eu acredito também, não só essas histórias, porque, por exemplo, José ele é colocado como mordomo na casa de Potifar, e ele vai se relacionar com as coisas que são de Potifar, na cabeça de Potifar era dele também, né? Pertenciam ao próprio Potifar. Mas aí a gente pode olhar, acho que para o povo de uma forma geral, o povo de Deus, o povo Israel, tendo essa ação de mordomo também daquilo que Deus havia confiado. Vocês conseguem enxergar o Israel funcionando como mordomo? Sim, Deus escolheu o povo de Israel por um propósito. E eles tinham uma missão. E aí é até uma lição interessante, porque Deus escolheu o povo de Israel para fazer algo, só que eles focaram tanto na escolha que eles se esqueceram da função. Então a gente tem esse risco também. Deus nos escolheu como mordomos. Uau, sou mordomo do dono do universo, entendeu? Mas eu tenho o perigo de me esquecer da função e aí me perder. Um professor meu falava muito isso, né? Eu sempre cito meus professores, né? Vocês devem estar muito orgulhosos. Eu era um aluno muito aplicado. E não me lembro qual, mas dizia assim, que Deus escolheu você e não outro, mas Deus escolheu você por causa do outro. E achei muito interessante. Isso vale para o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel, não escolheu outros povos, mas escolheu o povo de Israel por um propósito. E essa é como que a mordomia que o povo de Israel teria que fazer. E isso se aplica a nós também, né? Deus escolhe a gente, não outras pessoas, mas Ele nos escolhe por causa das outras pessoas. E eu acho interessante quando Deus dá, por exemplo, as leis e dá o ritual do santuário, por exemplo, o povo de Israel, né? Ele confia, ele diz, olha, eu vou habitar no meio de vocês, então vocês vão preparar a casa assim, vocês vão cuidar. E são coisas que ele vai dizendo, isso vocês vão fazer assim e é santo ao Senhor, e é santo ao Senhor. Toda hora Deus reforça, isso é meu. Isso é meu. Eu estou dando para vocês, mas é meu. Eu acho bonito esse reforçar constante, né? Que Deus é proprietário e coloca para administrar. A gente vai dar uma pausa agora. Ok? Eu sei que você já estava preparado para falar, Diego, e continue. Se você quiser, pode ficar com o microfone assim, porque depois do intervalo a gente volta e continua pensando também nos conceitos de mordomia agora no Novo Testamento e do que nós somos mordomos, né? O que é, claro, de todas as coisas, mas algumas coisas especiais que a gente precisa pensar a respeito. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Código Aberto está de volta, nós tivemos o nosso primeiro bloco, nós estamos no 5º encontro dessa temporada, estamos falando a respeito de mordomia, administração de vida. Eu acho que agora a gente já vai conseguir usar, eu já vou poder, até aqui eu estou falando mordomia e eu explico, né? Eu falo mordomia e abro um parênteses, administração da vida e tudo mais. Acho que daqui para frente já dá para falar só mordomia, quase, tanto que a gente tem ficado claro essa ideia. A gente foi para o intervalo com o Diego querendo falar alguma coisa. Falar uma coisa. Uma coisa que é importante, que faz essa transição, na minha opinião, entre o Antigo e o Novo Testamento, são as alianças que Deus faz conosco, né, com seus filhos. Eu acho que as alianças, a gente já estudou isso em outros episódios aí dos nossos estudos, existe um contrato, assim como um contrato de trabalho entre um senhor e seu servo, né? Então, existe um contrato, que existe a parte de Deus, Deus oferece determinadas coisas e condições estão nesse contrato, nessa aliança, e a gente tem que cumprir a nossa parte nesse contrato. Assim como ele fez uma aliança, né, com Abraão, e aí sucessivamente, como o BJ disse no episódio anterior, ele complementa isso na nossa vida através das alianças. Então, acho que isso é um ponto importante. E ela vem trazer essas alianças como um contraponto agora no Novo Testamento, também reforçando a fidelidade, reforçando os aspectos relativos ao serviço em prol do outro. Agora, uma atitude mais ativa em relação ao ministério, ao serviço ao semelhante. Então, acho que esse contraponto de aliança é importante para a gente pensar. O Novo Testamento ele traz isso, né, para a via prática mesmo. Agora a gente é mordomo, não é só o povo de Israel mais que é escolhido, na verdade, o novo Israel, todos que acreditam, e a gente está aqui para servir, né? Jesus até cita isso em algumas parábolas, tem até uma que eu achei interessante na lição de Lucas 16, que tem um mordomo desonesto, que ele começa a roubar do senhor dele, aí o senhor
vai mandar ele embora, ele percebe isso, começa a fazer lobby, perdoar a dívida de outras pessoas, meio que a situação que a gente vê de corrupção hoje já acontecia naquela época. E aí fica pra gente, né? Será que a gente tem sido mordomos fiéis, né? Será que a gente tem seguido talvez esses exemplos negativos aí da parábola, ou será que a gente tem seguido aí e honrado a responsabilidade que Deus confiou a nós, né? E no Novo Testamento, não sei se quando a gente olha, você falou dessa história, mas a gente tem em outros momentos também, né, essa ideia, mais uma vez, como eu digo, o conceito da mordomia também aparece no Novo Testamento. E aparece no Novo Testamento muito semelhante com aquilo que aparece no Antigo, que é essa ideia da administração, que é essa ideia da responsabilidade pelo que não é meu, pelo que é dele, né, por aquilo que é de Deus. É possível a gente traçar alguma diferença de ênfase entre aquilo que aparece no Antigo Testamento, relacionado à mordomia, e aquilo que aparece no Novo Testamento? Eu acredito que no Antigo Testamento aparece mais uma apropriação doméstica, das relações domésticas, realmente de serviço caseiro, né? Dá uma conotação de servo e senhor. E eu acho que no Novo Testamento, como Jesus Cristo aparece nos evangelhos como um exemplo de serviço, agora a gente entende, poxa, se o Deus do universo se fez carne para servir, eu também devo servir. Então ele mostra para a gente o caminho do mordomo, que até então no povo de Israel estava conturbado, eles estavam ali para ser uma bênção. Então o mordomo ele deve ser uma bênção para quem está ao seu redor. E eu acho que esse ponto no Novo Testamento, da conotação do serviço, na figura de Cristo Jesus como o maior exemplo. Eu acho que esse ponto no Novo Testamento. No Velho Testamento, pastor, quando aparece essa questão da mordomia, ela também tem uma ênfase de propriedade de Deus, de um povo escolhido, um povo eleito como propriedade de Deus. Eu vejo que no Novo tem a ver com um chamado, aí é um convite. Isso se estende a todos que aceitarem Deus como seu Senhor e como Senhor da sua vida. Então, não significa que todo mundo é mordomo e todo mundo tem que ser. Porque nós aqui estamos falando sobre mordomia, guardar as coisas do Senhor, e talvez quem nos escute fale assim, mas guardar o quê? E ser mordomo de quem? Então, esse é um chamado, é um convite que, trazendo para uma linguagem mais contemporânea, é um convite que o Senhor nos faz para confiar nele e ser exatamente mordomo do serviço dele. Porque a gente pode pensar nas coisas dele, por exemplo, da palavra, do dízimo, da questão das ofertas, do meu tempo. Mas ser mordomo do serviço dele significa eu cuidar exatamente daquilo que ele me confiou. Por exemplo, eu considero a vida uma dádiva. E a vida confiada a cada um de nós teremos que prestar contas a Deus. E nós somos mordomos desse tempo chamado vida, que hoje, no presente, nós administramos. Como vamos prestar contas disso a Deus, quando Ele retornar, é a nossa resposta em chamado se seremos mordomos ou não. Para que isso também não pareça assim um ônus, uma responsabilidade, tipo assim, eu não quero ser mordomo de Cristo, eu sou mordomo do quê? Enquanto você viver, Deus tem te dado condição para responder a esse chamado do serviço. É um privilégio nós recebermos esse título de nós sermos mordomos de Deus. Esses dias eu estava lendo uma história, saiu em várias redes sociais, de uma mulher que se casou consigo mesma e se traiu. Oi? Peraí. Essa eu não sabia. Essa eu não vi também, não. Ela se casou com ela mesma porque ela falou que ninguém melhor do que ela para confiar nela mesma. Ela sabia dos seus gostos, sabia da vida dela, então ela não confiava em outra pessoa, era suficiente para ela mesma, então ela não precisava de outra pessoa. E ela se traiu, ela acabou tendo um relacionamento com outra pessoa. Depois de ter feito, há 2 anos ela se casou com ela mesma e há pouco tempo ela se traiu. E aí, advogado, como fica isso? Eu até ia perguntar, onde isso aconteceu? Porque aqui no país isso não é possível. Aqui o casamento é um contrato com 2 pessoas. Exatamente. E eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que isso é uma onda que está vindo agora de pessoas que se casam consigo mesmo porque são suficientes, não precisam dividir a vida com outra pessoa. Essas pessoas alegam que eu confio em mim, eu sei do que eu preciso. Então, essa mulher, ela confiou nela e ela mesma se traiu. Deus confia na gente e a gente tem a escolha de ser um servo, um mordomo bom ou um mordomo infiel. E nessa coisa do mordomo, ser um mordomo bom e ser um mordomo infiel, eu acho interessante pensar que até mesmo quando a gente olha para essa diferença de Antigo Testamento e Novo Testamento e tal, da linguagem, que o mordomo, ele é chamado para
cuidar das coisas, mas enquanto ele cuida, ele também é chamado a desfrutar daquilo que ele está cuidando. Ele está sob responsabilidade do proprietário. O proprietário não dá para ele um salário, o proprietário dá para ele a vida, dá a casa, Ele dá faz a parte da comida, família faz parte da ali, família. né? Tudo que eu tenho está na sua mão, não, nada lhe é negado. Então, eu acho interessante que não é alguém que... E aí também muda um pouquinho, porque às vezes a nossa ideia de servir a Deus é servir a Deus em um dia específico. Ah, não, esse dia é dele, esse dia é para ele, esse momento é para ele, aqui é dele, aqui é meu. Você está falando, eu dou isso aqui para Deus, o resto é meu. E aí vem agora, tudo é dele, e eu posso desfrutar de tudo, e eu não tenho um lugar onde acabam as coisas, não tenho, isso aqui até aqui é de Deus, daqui para lá é meu. Não, é tudo dele. E eu estou desfrutando de tudo que é dele. Pastor, já parou para pensar que nós somos chamados como mordomos para viver a palavra? Sabe a palavra que nós discutimos na lição anterior sobre o estudo da Bíblia? Nós somos mordomos da palavra de Deus. E como é que eu faço isso hoje no mundo prático? Já que dentro da palavra tem inúmeros mistérios e nem tudo está tão esclarecido. E aí quem olha para a Karine e fala assim, nossa, mesmo você sem saber tudo, você consegue seguir a Cristo? Quer dizer, Diego, mesmo sem você ter tudo, você consegue ser contente no Senhor? Nossa, BJ, quer dizer, mesmo no meio dos desafios, você consegue ser dessa maneira cortês, amoroso? Eu penso que o maior chamado, o maior desafio para nós como mordomos é vivermos a palavra de Cristo, porque é fácil cuidar das coisas. O desafio é conviver com as pessoas e ser parecido com Ele. E eu penso que o chamado do mordomo é ser mordomo da palavra de Cristo, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Eu gosto... Olha a complexidade, né? A gente é mordomo de algo que talvez a gente não entende ainda, né? As verdades eternas, para a gente é um desafio, né? Mas a gente tem esse privilégio. E o que eu acho legal de privilégio, até o Tiago comentou, eu tinha uma tia que tenho ainda, né? Tia Inês, tia muito querida, ela trabalhava na casa de um cara muito rico em Brasília. E ele ficava meses fora, ele deixava ela morar lá, e ele sabia que a gente podia ir lá tal, e de vez em quando a gente ia lá na casa dele e podia desfrutar ali. Não era nosso, né? Mas gostava da gente, a gente nadava na piscina, tomava banho na banheira, e era um privilégio. Então, a minha tia, ela tinha a responsabilidade de cuidar daquele lugar, mas ela também podia usufruir, e a gente podia usufruir com ela. Então, acho que é mais ou menos isso, né, que Deus dá o privilégio para a gente. A gente tem que gerenciar o que é dele, mas a gente pode, ao gerenciar, também se deleitar, mesmo não conhecendo ainda todos os mistérios também que a gente gerencia, né? Eu acredito que tudo aquilo que Deus confiou a nós tem uma importância singular. Mas se eu pudesse atribuir um elemento importante no serviço de mordomia, nós, enquanto cristãos, é o cuidado para com as pessoas. Eu acho que isso foi uma coisa que Cristo mais fez em seu ministério, nos evangelhos, a gente vê isso de modo muito claro. Eu tenho me preocupado de fato com o bem-estar das pessoas, eu tenho procurado amar as pessoas que estão ao meu redor. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida prática, né? Amar as pessoas quando eu estou dentro do ônibus, na minha paciência no trânsito, amar as pessoas quando eu estou no banco, buscar se interessar por elas. Eu acho que esse é um elemento crucial, porque os objetos vão todos ser perecíveis, são bens de consumo. Mas as relações, o cuidado que Deus pede para nós agora, no serviço que Ele mostrou para a gente no Novo Testamento, é um serviço abnegado, de amor abnegado, onde Ele estava inteiramente interligado e conectado com as pessoas. Parece que num momento de tanta conectividade, a gente está mais desconectado das relações humanas. E o que Deus pede é, filho, seja meu mordomo e ame as pessoas. Esteja perto delas, cuide delas. Assim como a gente tem que cuidar da natureza, todas as coisas mais. Mas se eu pudesse atribuir um elemento que foi crucial cuidar do próximo. Então a gente tem que amar uns aos outros mesmo e cultivar esse espírito no nosso dia a dia. Pensando, e a gente tem que cuidar, chamado, né, para cuidar das pessoas. Mas a gente vê aqui no guia, e vocês acabaram falando um pouquinho sobre isso também, porque assim, Diego, tem a nossa responsabilidade para com as pessoas, a gente cuida das pessoas também, dando para elas a informação que elas precisam ter, ensinando também o caminho. Mas aí vem o guia falando, e ele propõe a leitura de Colossenses capítulo 2, quando fala no versículo 2 e 3, e diz o seguinte, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Ou seja, os mistérios de Deus, o segredo de Deus que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Parece que a gente está precisando abraçar agora essa ideia de cuidar de algo
de administrar algo, mas aqui que é descrito como sendo um mistério de Deus. Como é que a gente entende isso, que nós estamos chamados a administrar algo que está fora da nossa compreensão? Deuteronômio 29 fala, né? Olha, as coisas reveladas pertencem a vocês, as encobertas pertencem a Deus. Mas essas coisas encobertas existem e nós sabemos que elas existem e nós também. O que é ser mordomo dessas coisas encobertas? Eu acho que Primeiro obedece e depois entende. é. É verdade. Primeiro obedece, depois entende. Porque se como ser humano nós tentarmos entender tudo, pastor, nós chegaremos a uma beira de loucura. Porque humanamente falando, a questão da vida espiritual, ela não dá 100% de compreensão. Eu nunca encontrei um pastor que me desse 100% de respostas para todas as minhas dúvidas. Porque é uma questão também de fé. A palavra mordomo tem a ver com caseiro, que tem a ver com administração, que vem de fidelidade, que tem a ver com fé, que tem a ver com crença. E nesse conceito, eu tenho fé no Senhor e a convicção de que Ele sabe o que é melhor para mim. E se Ele diz que eu devo cuidar, talvez eu não entenda tudo. Provável a ti, Inês, quando viajasse, esse dono não dissesse para ela o quanto ele gastaria na viagem, talvez para onde ele iria, quanto tempo ele ficaria fora. E ele poderia voltar a qualquer momento. E por mais que parecesse que ele demoraria, a qualquer momento ele retornaria e continuaria sendo dono, mesmo na ausência física dele. Primeiro obedece, depois entende. E essa frase eu aprendi há 2 anos atrás, foi com a minha mãe, não podia ser diferente. Exatamente por questões de dúvidas que muitas vezes são plantadas na nossa vida espiritual. Será que Jesus Isso vai também voltar? não deixa a gente meio preguiçoso? Porque se eu penso o seguinte, primeiro obedece, depois entendo, então eu paro na obediência e nunca vou entender. Não, Não mas pode não correr esse risco? Mas a obediência não significa uma obediência cega, porque Deus nos deu um raciocínio lógico nesse sentido. E quem obedece vai progredir na obediência quanto mais conhecer. Mas se eu colocar como premissa, eu primeiro preciso entender para depois obedecer todas as ordens de Cristo, será que eu vou obedecer? Porque senão eu discuto com ele, achando que nem sempre ele tem razão. E eu resolvo obedecê-lo porque ele é o Senhor da minha vida. É novamente aquela premissa que nós conversamos. Faz sentido servir alguém que é maior do que eu. Alguém que olha uma big picture bem mais, assim, é maior, é melhor do que a minha perspectiva, do que a minha visão. A gente vai dar um intervalo, porque eu quero voltar nesse assunto antes da gente terminar, essa questão do que a gente entende, do que a gente não compreende e do quanto a gente vai cuidar de coisas que são muito maiores do que a gente pode imaginar. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Código Aberto volta, será nosso terceiro e último bloco para a gente fechar a discussão dessa semana, tá bom? Fica por aí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o terceiro e último bloco, o Código Aberto nessa semana, falando sobre mordomia. Na verdade, estamos falando sobre mordomia o trimestre todo, a temporada inteira, mas a gente está tentando conceituar bem o que é mordomia, o que é ser mordomo. Entendendo, então, que a mordomia é essa administração de coisas que não nos pertencem. A mordomia cristã é essa compreensão de que Deus é dono de tudo e tudo nos foi confiado, para que a gente cuide e também para que a gente desfrute. Deus tem nos dado essa bênção de ser mordomos dele. A gente já passou um pouquinho sobre as ideias de mordomos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente está ainda conversando, chegamos no aspecto de pensar um pouquinho sobre ser mordomos de coisas que nós não entendemos, de cuidar de aspectos de assumir responsabilidade por coisas que a gente não compreende, e a gente vai continuar avançando nesse assunto. Mas antes disso, você fica com o vídeo do pessoal do Ponto de Referência e a gente volta daqui a pouco para encerrar a discussão por aqui. A Adão e Eva foi dado o privilégio de serem os primeiros mordomos desse mundo, quando Deus lhes entregou o domínio e administração de todas as maravilhas que ele havia criado. Embora a palavra mordomo não tenha hoje uma conotação tão positiva, representava no passado uma posição de extrema importância, responsabilidade e prestígio. Era uma pessoa extremamente habilidosa em administrar a casa e os bens do seu senhor, e uma posição de respeito e confiança. Sabia que o que tinha sido confiado não lhe pertencia, e qualquer quebra nessa confiança poderia inviabilizar o seu trabalho. O mais interessante é que, diferente desses mordomos, Deus coloca sobre nossa responsabilidade bens que são muito mais importantes. Pois hoje, além de sua criação, natureza, animais, terra, temos a missão de sermos mordomos espirituais, cuidando do que é mais precioso ao Pai, que são seus filhos. Somos mordomos de coisas que não compreendemos,
porque nossa mente finita não chega nem perto de entender os mistérios de Deus, de sua criação e principalmente o plano da redenção, que para nós chega a ser ilógico. Passaremos a eternidade estudando a profundidade desse amor de Deus, que é todo-poderoso, mas se fez homem, infinitamente inferior, sofreu e morreu para nos salvar. Por isso, a melhor forma de exercitar a sua mordomia é viver como servos de Cristo, tomar frente do seu ministério, para que o mundo veja esse amor. Somos sim mordomos de bens tangíveis, e isso é muito importante. Mas Deus nos concede e coloca sobre a nossa responsabilidade dons intangíveis, e com esses temos que ter muito mais cuidado, porque são infinitamente mais valiosos. E o maior dom que Ele nos dá, apesar de ser o mais valioso, é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa perspectiva nos ajuda a valorizar a tarefa de administradores dos bens de Cristo, já que só recebemos a redenção porque Ele pagou o preço máximo, seu sangue. Por isso, como mordomos, devemos aceitar nossa responsabilidade pessoal, sem querer transferir para outras pessoas, para a igreja ou o pastor. Essa aceitação é revelada de fato nas ações que tomamos, e um dia teremos que prestar conta ao próprio Deus de todos os bens e dons que Ele nos confiou. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado pessoal do Ponto de Referência, eles sempre contribuindo com a gente, ajudando a gente a entender, elucidar questões importantes. Aí os conceitos ficam mais claros, às vezes num vídeo resumido, algumas coisas ficam pinçadas e pode ficar um pouquinho mais claro para você. Lembrando que esse vídeo está na página do Facebook do Código Aberto, você pode compartilhar apenas o vídeo, pode assistir, pode passar também na igreja quando você estiver lá no sábado. Alguns que assistem o Código Aberto se reúnem aos sábados numa igreja adventista para compartilhar daquilo que a gente estuda aqui, você pode usar também, fique bem à vontade para isso. E pensando ainda em compartilhar, a gente tem o Ralf que vai compartilhar a música com a gente mais uma vez. E a música de hoje... A música do Jefferson Pilar, que eu tive o privilégio de gravar junto com ele numa gravação que nós tivemos juntos agora, num clipe. Essa música chama-se O Amor, que vai contar desse Deus, vai cantar desse Deus que nos ama com amor eterno, que nos confiou tantas coisas. Vai falar sobre isso. Legal. Difícil aceitar, impossível decifrar o amor do eterno. Pois eu só amo o que convém, só amo o que me dá prazer e o que concorda comigo. Mas Deus ama o inamável, tolera o intolerável e aceita a gente como meu Deus, perdoa o imperdoável, transforma o intransformável e aceita a gente como difícil aceitar, impossível decifrar o amor do eterno. Pois eu só amo
tolera o intolerável e aceita a gente como é. Meu Deus, perdoa o imperdoável, transforma o intransformável, aceita a gente como eu. Como pode querer-me assim? Como pode me aceitar assim? Incrível, indizível. Como pode amar-me assim? Como pode querer-me assim? Incrível, oh, indizível. Como pode querer-me assim? Como pode me aceitar assim? Incrível, oh, indizível. Incrível, Que legal, que música sensacional. Glória a Obrigado. Deus. Amém. Obrigado mesmo, né? Deus, pensando aqui do que a Karine falou, quando falou, né, que a gente não emprestaria alguma coisa para o BJ, mas Deus confia, que Deus, esse Deus que ama e que entrega coisas importantes para a gente, como o próprio Paulo fala, né? Como ele não nos dará também todas as outras coisas, se ele não poupou nem o seu próprio filho, né? Junto com ele também nos dará todas as coisas. Nós estamos aí no momento da nossa discussão e a gente vai caminhando para o final, mas para a gente entender um pouquinho melhor o nosso papel e entender com o que nós estamos lidando, com quais coisas nós estamos lidando. Porque falar que Deus nos confiou coisas como, por exemplo, o cuidado da natureza, são coisas que nós vemos, tocamos, entendemos, confiando os recursos, são coisas que a gente consegue entender. Mas aí vem, como a gente falou no início, que Deus confia mistérios relacionados a Ele, porque ele falou que Ele confiou um mistério de Deus. Inclusive, ele descreve o mistério de Deus, que é o Cristo, é a encarnação do Cristo, é a chegada do Cristo, é Ele salvar as pessoas, a motivação por trás de tudo isso, os mistérios. A Evelise falou a respeito de obedecer primeiro, depois entender, né? Em algum momento pode ser que a gente vai ter algumas coisas a gente vai obedecendo, depois a gente vai entendendo, mas tem algumas coisas que a gente não vai entender. Como é que eu entendo esse papel de ser mordomo de um Deus que me priva de saber de algumas coisas sobre Ele mesmo? Ele é Senhor, mas Ele não me deixa saber sobre tudo. Como é que eu posso cuidar das coisas de alguém que não compartilha todo o conhecimento sobre Ele mesmo? Eu posso falar? Pode, Vou roubar pra por mim, favor, tá? por favor. Diego, depois Primeiras eu compartilho. Porque eu confio em quem Ele é e no que Ele me diz. E sabe que o chamado para ser mordomo, até o guia de estudo comenta, pastor, diz assim, que é também um ensaio para encorajar um senso de dependência pessoal do ser humano para com Deus. E, sinceramente, uma das maiores lutas da humanidade é ser dependente, porque o que se prega é a independência financeira, a independência relacional. Então, eu prefiro casar comigo mesma do que confiar em outra pessoa. Eu prefiro acumular riquezas do que compartilhar para eu ser independente. E o chamado de Deus nessa questão da responsabilidade do mordomo é também para criar em nós um senso de dependência pessoal. E para eu depender, eu não preciso saber tudo, porque eu dependo dele e confio no que ele me diz. E nem tudo ele vai ter que me explicar, porque ele é Deus incrível.
É assim, não tem palavras para expressar, para colocar Deus e explicar o comportamento de quem é Deus. Então eu me rendo. Para entender um pouco essa fisiologia da aprendizagem, é importante porque uma criança, quando ela está aprendendo sobre o mundo, primeiro ela tem que aprender o concreto para poder ter uma concepção clara do que pode ser o abstrato. Isso está presente na nossa vida até hoje. A gente sempre vai tentar se apropriar do mundo através daquilo que é concreto. E quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de uma coisa que a gente consegue delimitar. A gente não consegue delimitar para dizer, ó, Deus está aqui, começa aqui, vai até aqui. Então, quando você está ensinando uma criança, você mostra os limites quando ela está sendo alfabetizada, etc. Mas na nossa cabeça, isso não pode entrar, e não é só porque é complexo para nós. O Guia de Estudos diz que é um mistério para os anjos também, que tem todas as suas capacidades cognitivas, e a gente deu esse nome, capacidade cognitiva, mas a gente usou um termo humano para dizer isso, mas ele tem toda a criação, a plenitude da criação de Deus, e não consegue entender porque Cristo se fez carne para morar entre nós. Então, isso tem muito a ver com a nossa natureza, da fisiologia da nossa aprendizagem. E ponto, é um mistério, a gente não vai conseguir compreender. Tá? E a gente vai levar a eternidade para tentar compreender isso, e é uma coisa que está guardada por Deus, e ponto. Uma coisa que eu penso, quem teria uma joia rara e colocaria ela jogada ou num potinho, sei lá, um potinho qualquer, uma coisa que é tão rara? Foi isso que Deus fez. Ele deixou o mundo, uma joia rara, todas as riquezas dele, em nós que somos corruptíveis, que somos barro, que pecamos, que não conseguimos administrar bem as coisas, e Deus fez isso por cada um de nós. Isso é maravilhoso, para ver a confiança que Ele tem em nós e como Ele quer que a gente faça parte. Como o BJ estava falando, tu ensina uma criança a lavar louça, ela destrói tudo, quebra. Mas tu quer que ela faça parte, porque tu é meu filho. Eu quero que tu caia, que tu aprenda dessa forma. Eu não quero te dar tudo nas mãos. Eu quero que tu faça parte de toda essa conquista, de toda essa riqueza que eu tenho. E nessa questão dos mistérios, de pensar sobre isso, a gente vê Deus confiando essas coisas, e às vezes pode envaidecer alguém, como envaideceu o povo do passado, né? O povo de Israel ficou envaidecido com aquilo que foi confiado. Nós temos isso, nós somos detentores da salvação, do caminho para a salvação, das verdades da salvação. E em algum aspecto, a nós também hoje é confiada a mesma coisa, e nós corremos o mesmo risco de nos tornarmos esses mesmos mordomos, que nós temos informações, nós sabemos. Como é que a gente entende o privilégio, como é que a gente consegue receber esse privilégio sem permitir que esse privilégio suba a cabeça da gente? Olha, isso aí foi um ponto muito, muito forte para a gente, sabe? A gente que está aqui, você acompanha o Novo Tempo, todos os programas, você vê como Deus, né, revela toda a Bíblia, né? E particularmente como adventistas, sabe, e todos que nos assistem, todas as religiões, a gente vê Deus confiando muitas coisas aos seres humanos. Só que muitas vezes a gente tem o risco, ainda mais entendendo tanto da palavra que a gente entende, de esquecer o propósito disso, né? E aí a gente é mordomo da palavra, só que às vezes a gente pode se encantar tanto e não, eu sou mordomo da palavra. Gente, eu sou mordomo, sai falando para todo mundo que a gente é o mordomo e se esquece de servir a palavra, entendeu? Então esse é um perigo muito grande. Mais uma vez, aquela frasinha lá do outro episódio, né, que a gente falou, que Deus escolhe a gente, mas por causa de alguém. Então a gente é detentor, a gente conhece o que a gente conhece, a gente é mordomo da palavra, mas o nosso trabalho é servir. O que a gente tem que fazer é servir. Então a gente não pode ficar tão feliz de ser mordomo que a gente se esquece de servir quem tá lá, né? É tipo alguém no restaurante, olha só o prato que eu tenho, gente, é o prato que eu tenho, e tá lá a pessoa na mesa esperando e o prato aqui esfriando. A gente não pode pensar que a gente, como mordomo, às vezes também se transformar nessa pessoa que limita o acesso das pessoas, né? Ó, isso aqui Deus confiou para mim, então é meu e eu não vou... É meu. Mas, você é o garçom, você tem que servir, entendeu? É importante pensar sobre isso. E a gente vai caminhar agora no nosso estudo, vamos continuar aprendendo mais coisas, mas só para a gente fechar, assim, eu quero que vocês, quem quiser falar, que seja muito, muito breve, num aspecto importante também, a respeito da mordomia, que é, nisso tudo que a gente viu, como agora, sabendo o que é ser mordomo, tendo essa compreensão,
que postura que a gente precisa ter, ou que caminho de postura a gente precisa ter na nossa relação, já foi falado aqui da relação com as pessoas, mas da relação com aqueles que não são mordomos e que desrespeitam, inclusive, o serviço do mordomo. Porque às vezes nós estamos cuidando de alguma coisa e alguma coisa que é responsabilidade nossa, foi dado por Deus, alguém não está cuidando. Como é que a gente vive essa nova tensão? Eu sou mordomo, mas o outro não é. Aí eu tenho uma pergunta e fica uma dúvida minha que talvez o senhor possa me ajudar. E como eu vou julgar quem é o mordomo? Como é que eu viro e digo assim, o BJ não está cuidando bem das coisas? Eu não estaria fazendo o papel de Cristo nesse momento? Porque o mordomo serve a despeito dos infiéis. Então, a resposta está aí. Então, acho que a resposta já fica por aí. Porque quando a gente pensa nisso, é claro que tem pessoas que estão de forma gritante desrespeitando aquilo que Deus faz e tal, isso aí a gente sabe. Mas é importante pensar que nós como mordomos, e o chamado para a mordomia, eu fiz essa pergunta para que a gente entenda uma coisa. O chamado de Deus para a gente como mordomos não é um chamado, é claro que ele tem um chamado para o corpo de Cristo, para a igreja dele, para um povo, mas não é um chamado que dá para ser aceito simplesmente corporativamente. É um chamado pessoal. É o chamado que ele faz para mim e eu, antes de olhar para saber o quanto que o BJ está cumprindo esse chamado, eu tenho que olhar para mim o quanto que eu estou cumprindo para o meu chamado. Se as outras pessoas estão se responsabilizando de forma adequada para aquilo que foi confiado por Deus, é algo que o mordomo dá contas a Deus e não aos outros mordomos. Ele dá contas a Deus. E eu preciso ter essa noção na minha cabeça, que não é corporativo, é um chamado que a gente vive em comunidade, mas que principalmente é um chamado pessoal. E uma coisa para ficar e a gente poder ir embora desse programa, principalmente, o mordomo, característica do mordomo que a gente vê de início ao fim, o mordomo, ele é humilde, ele sabe quem ele é. Ele sabe, como diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, e eu deixo esse verso para a gente terminar, ele diz o seguinte: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro. E em nós está esse tesouro que foi confiado por Deus. Deus nos confia tesouros, mas nós ainda somos nada. E o mordomo precisa reconhecer humildemente que ele está lidando com coisas que ele não compreende, que ele está lidando com coisas que valem muito mais do que ele, e essa noção de humildade é importante para a manutenção da mordomia. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, e a gente se vê na semana que vem mais uma vez no Código Aberto.